Palavra maravilhosa hoje que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, tá? Pode abrir a sua Bíblia em Lucas 17, 11. Eu quero dar boa noite àqueles que estão aí, porque a gente fala aqui o nome, eu falo o nome do Arnaldo, falo o nome da Zoraida, falo o nome do Reginaldo, mas eles estão com as famílias, né? Então, seja o Márcio também, né? O nome do Márcio, mas a gente esquece de falar que eles estão com a família deles aí louvando ao Senhor, né? Assistindo a palavra de Deus. Então, né? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus vos dê, abra o seu coração neste momento, amém? E que Deus fale aquilo que realmente você está necessitando ouvir, porque não é aquilo que não seja aquilo que eu quero falar, amém? Mas seja verdadeiramente aquilo que você necessita ouvir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para essa palavra, né? Para você que está aí com a sua família, em nome de Jesus. Creio que não tem só uma pessoa na frente de cada aparelho, glória a Deus por isso, né? Então vamos a essa palavra que está no livro de Lucas 17, capítulo 11, é uma palavra tremenda que Deus tem para nós aqui hoje, tá? E ela diz assim, vamos lá que essa palavra nos diz. E eu perdi a palavra. Espera aí só um minuto, tá aqui. E aconteceu, tô falando de Jesus, tá? E aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, lhe disse, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se e com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não foram 10 os que purificados? Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, que tempo é esse, né? É uma palavra muito linda, nós temos aqui o que aprender com essa palavra maravilhosa. Eu tenho que dar um jeito aqui, porque o fio do meu microfone, da minha câmera, está me atrapalhando. Deixa eu passar ela aqui só um minutinho, arrumar ele aqui, que ele está atrapalhando a leitura aqui. Pronto, melhorou agora, né? Então, meus irmãos, eu quero começar essa célula com duas perguntas. Amém? Glória a Deus. Quem de nós aqui, e você que está assistindo aí, todos vocês que estão aí em frente a essa tela, né? Como eu falei, eu vejo aqui quantos aparelhos tem ligado, algumas pessoas que mandam mensagem, né? Mas eu não sei quantas pessoas tem em cada casa assistindo. Creio que está você e sua família em nome de Jesus, né? E todos vocês que estão ouvindo aí e vendo, quem de nós tem algo que gostaríamos de ver Deus realizar assim, dessa mesma forma, né? Simplesmente pedir e ver o milagre acontecer. Você tem algo que você gostaria que Deus realizasse para você? Você chegasse e falasse, Deus, eu preciso disso. Aqueles 10 leprosos chegaram ali, Jesus já sabia que eles queriam ser curados. E disse, e vai. E eles foram curados. Para a honra e glória de Deus. Você gostaria de ver seu milagre acontecendo assim? Tão de imediato, né? Mas a outra pergunta é, por maior que seja a necessidade sua, por mais que você precise deste milagre, se Jesus falasse para você escolher, Jesus dissesse ao Senhor, você vai ter que escolher, você vai querer esse milagre aí, que é seu objeto de desejo, peraí, deixa eu pegar aqui. Você vai querer esse milagre, esse seu objeto de desejo, ou você prefere a sua salvação? Se fosse para escolher entre os dois, o que você faria? Bom, eu creio que você verdadeiramente ia escolher a sua salvação, porque eu, por maior que seja o milagre, eu prefiro a salvação, né? E eu tenho um milagre que eu espero em Deus há muitos anos, né?
eu creio que ele vai acontecer. Se ele não acontecer, se a minha salvação chegar, e vai chegar em nome de Jesus, essa eu sei que vai acontecer, então, meus irmãos, vai ser maravilhoso este momento. Amém? Glória a Deus. Então vamos voltar aqui porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Tá? É que Jesus, ele quer realizar o seu desejo, né? Ele quer realizar esse desejo. Amém? Glória a Deus. Mas também ele quer te dar a salvação, a tão sonhada salvação. Ele não tem problema em realizar o seu desejo e te dar a salvação. E que é o que mais nos interessa em nossas vidas, é a nossa salvação. E Jesus, ele quer trazer essa salvação para você. Mas o que nós temos que fazer para alcançar o nosso milagre? Que, por exemplo, estou aqui falando que o meu até agora não chegou, né? E também alcançar a nossa salvação. Amém? Vamos aprender um pouco sobre isso. Vamos ver aqui a história daqueles 10 rapazes, né? Nós vimos aqui que os 10 leprosos foram curados. E o que tiveram que fazer para serem curados? O que eles tiveram que fazer para ser curados? Né? Simplesmente ouvir a voz de Jesus, ou seja, obedeceram. Eles obedeceram a Jesus. Era fácil para eles obedecer? Como leproso, né? Olha só, como leproso, eles eram excluídos. Você vê que a palavra diz que eles chegaram e de longe eles gritaram. Eles chegaram para Jesus, né? Foi de longe que eles ficaram e gritaram por Jesus, né? Deixa eu buscar aqui a palavra que onde está. Onde fala que eles chegaram até Jesus. Deixa eu ver aqui onde está aqui. Eu perdi aqui onde está. E entrando no povoado 10. Aqui no versículo 12. Ao entrar em um povoado, os 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe. Amém? De longe eles pararam, porque eles não podiam chegar perto, porque eles eram leprosos. E como leprosos, eles não podiam chegar perto do povo. Amém? E era o próprio sacerdote que tinha o dever de comunicá-lo, que eles deveriam se isolar. Se você lê na lei de Moisés, quando aparecesse a lepra, eles tinham que ir até o sacerdote os examinaria aquele tipo de lepra e o isolaria. Ele, dependendo se aquela lepra fosse algo porque ele estava em pecado, porque alguma coisa era contagioso, então o sacerdote dava ordem para que eles fossem isolados. Então preste atenção nisso, né? Então eles estavam fora do convívio social. Amém? Porque estavam isolados, né? Não estavam isolados dentro de casa, igual nós ficamos com o coronavírus, não. Eles eram isolados em um local fora da cidade. Amém? Mas aqueles homens, ouvindo falar de Jesus, eles ouviram falar em Jesus, não tiveram dúvida e vieram ao encontro de Jesus, buscar a sua cura, buscar o seu milagre necessitado, né? Você tem ido ao encontro de Jesus, buscar o seu milagre necessitado? Nós temos dado esse passo de fé ao encontro de Jesus, amém? Fica a dica, né? Imagina quando chegaram a Jesus, eles vieram, ouviram falar de Jesus, Jesus cura, vieram para Jesus, e aí Jesus lhe disse o quê? Vão até o sacerdote, né? E aí é onde eu falo que eles tiveram que obedecer. E por quê? Imagina, Jesus disse, vão até o sacerdote. Cara, com essa palavra aí, eles tinham tudo para desistir. Mas por quê? Jesus não mandou eles ir até o sacerdote? Sim. Mas como ir até o sacerdote se o sacerdote sabia da existência deles o tempo todo, nunca se mexeu para se curar? Ele sabia da existência dele, nunca fez nada para cuidar, para que, né? A única coisa que o sacerdote fazia era cuidar para que eles não entrassem na cidade, não ficassem perto de ninguém e não contaminassem ninguém. E agora Jesus chega e fala, vão até o sacerdote. E Jesus não mandou alguém falar na frente, ó, vai lá e fala para o sacerdote que é para receber eles. Não, só falou para eles. E o que eles fizeram? Tiveram fé no que Jesus falou. Ele mandou. Então, vamos ao sacerdote. E aí eles caminharam rumo ao sacerdote, né? Mas eles não duvidaram e foram, né? Eu estava falando sobre isso, né? Então, talvez a gente diga assim, mas foi fácil, foi Jesus que mandou. Eles acreditaram. Foi Jesus que mandou. Se Jesus chegasse aqui e mandasse eu fazer, também eu ia, tá? Só que eles já acreditaram em Jesus antes mesmo de ver. Antes deles ver Jesus,
eles já acreditaram, porque só vieram até Jesus porque creram nele, porque creram que Jesus os curaria, senão eles não tinham vindo até Jesus. E se nós formos ministrarmos mais um pouco sobre obediência, se nós abrirmos aqui a nossa Bíblia, eu não vou buscar aqui, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, aí conta a história de Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Preste atenção nessa história, tá? Que era leproso, tinha uma serva da sua esposa, a serva da esposa dele, que a Bíblia diz que era uma menina. E essa menina viu aquela lepra nele, né? E no versículo 3 do capítulo 2 Reis 5, 3, diz que esta menina disse para a sua senhora, para a esposa de Naamã, né? Diz assim o versículo 3. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã, ouvindo isso, ele creu. E nesse momento é fácil de crer, porque a gente está necessitando da cura. Então de tudo nós corremos atrás, né? Quem ouviu o meu testemunho, eu falei que eu não acreditava, eu não cria no evangelho, em crente, eu não cria muito em crente, mas quando eu estava no hospital caído, um crente chegou e me ofereceu uma oração, e eu aceitei essa oração, porque cara, você está precisando, né, vocês que estão aí, você está precisando de cura, você não sabe qual que vai ser o seu destino, o seu futuro, então você está aceitando o que te oferecerem, com promessas de cura. Por que nós estamos vendo bastante golpe na internet, né? É promessa de comprar um carro mais barato, é promessa de namoro, nós estamos vendo bastante coisas disso aí. A pessoa está vendo algo que é vantajoso para ele, está querendo buscar. Um senhor de 50 anos, de 60 anos, uma menina de 25 anos, estava querendo ele na internet, era um golpe, mas ela se apresentava como isso, ele interessou, viu que era algo vantajoso para ele, foi ao encontro dela, terminou, né? O caso que a gente está vendo, foi sequestrado, né? Pessoas que levam golpe, comprando carro, comprando casa, comprando terreno, porque é algo vantajoso. Né? Então, aqui quando a menina falou, se ela estivesse em Samaria, tinha lá um profeta que curaria, era algo vantajoso para Naamã. Ele viu a cura dele sair dali, então ele foi até Samaria, e a Bíblia relata que ele teve que pedir carta aos reis, para os reis mandar carta para aquele rei de Samaria, para chegar lá, apresentar ao rei, eu sou, vim de tal lugar, e eu vim buscar a minha cura. E aí, com tantas vai e volta, ele chegou à casa do profeta Eliseu, né, que era o profeta, que a menina falava dele, né? E ele chegando com o comboio dele, porque ele era o capitão da guarda do rei, era um homem muito importante, era o... Qual é o nome do rapaz? Esqueci do nome do cara que é da guarda nacional, né? O marido da Carla Zambelli, esqueci o nome dele. Então ele era aquele homem importante do rei, porque era o responsável pela guarda do rei. E ele chegando na casa do Eliseu, encontrou o moço, que era o assistente de Eliseu, conversou com o rapaz entrou, falou com Eliseu. E Eliseu disse assim para ele, fala para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O rapaz saiu e deu recado para Naamã. Naamã ficou furioso com isso. Não quis obedecer a Eliseu. E falou, eu achava que ele fosse sair fora, me receber. Eu sou um capitão de guarda, ele acha que eu sou o quê? Eu sou um homem importante. Eu achava que ele ia sair fora, olhar a minha lepra, examinar como que era, fazer uma oração, mandar eu fazer algo difícil. O cara veio mandar eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por acaso na Síria não tem rio mais importante do que o Rio Jordão? E o cara veio mandar eu mergulhar no Rio Jordão. Vamos embora, eu não quero conversa com isso. E foi embora com o moço, não obedeceu. Só que naquela lamentação dele, o moço dele falou, Senhor, se ele estivesse te pedindo para fazer algo difícil, provavelmente o senhor ia fazer, mas ele pediu algo tão fácil, só mergulhar no Rio Jordão, por que o senhor não vai lá? E aí caiu a ficha de Naamã, e ele foi no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, e ficou curado da lepra, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Quero que você preste atenção. Há um sacerdote sobre a sua vida, com certeza. Você está aqui porque você crê em Deus. Se você crê em Deus, você frequenta uma igreja. Há um sacerdote sobre a sua vida. Você tem crido no seu sacerdote, no que o seu sacerdote tem mandado você falar? Né? Eu conheci pessoas, conheço até hoje, as pessoas que viveram na igreja. E não foi só um, nem 2, nem 3. Eu conheci algumas pessoas que o sacerdote
dava direção e eles não cumpriam. Não cumpriam aquela direção. E depois voltava reclamando que nada mudou. Ou seja, que não foram curados da lepra, que o seu desejo não foi alcançado. Né? E vinha de novo e dava outra direção e eles não obedeciam. E assim foram várias. E assim saiu da igreja revoltados porque nada acontecia. Porque não melhorariam. Né? Mas porque também não obedeciam. Amém? Então, esta cura de Naamã só foi possível porque ele confiou no homem de Deus. Ele confiou no sacerdote de Deus. E foi lá fazer aquilo que o sacerdote tinha falado. E assim conseguir a cura dele. Né? E nós, sem contar... Gente, eu estou falando isso aqui das pessoas que eu conheci que não obedeceram. Né? Vamos falar de outros aqui. Né? Que chegaram... Já vi muitos, e muitos, meus irmãos. Não foi poucos. Que chegaram, receberam o milagre desejado há tanto tempo. Que estavam esperando por um milagre. Chegaram na igreja... Alguns buscando casamentos, alguns buscando um bem material que era uma necessidade, alguns buscando emprego, alguns buscando cura porque estavam doentes, muito doentes, pessoas com câncer, pessoas desenganadas pelos médicos que chegaram na igreja e receberam a sua cura e o seu milagre. E depois agradecer, né? Depois agradeceram a Deus, deram grandes testemunhos, louvaram e foram embora. Dizendo, sabe o que? Jesus mora no meu coração. Jamais eu abandonarei Jesus. E foram embora. E não voltaram mais. Né? Como aqueles 9 leprosos, depois de encontrarem a bênção. Né? Foi 9, encontraram a bênção. Esqueceram do abençoador. Para eles, o abençoador se foi. Já se foi o disco voador. Né? Então, meus irmãos, vamos imaginar aqui, né? Aqueles 10 leprosos indo encontrar o sacerdote. E aí foram curados. Se viram todos curados. Qual que era o próximo passo para eles, né? Talvez eles tenham ali levantado uma conversa entre eles, né? Se acharam curado. Um deve ter falado assim, nossa, que legal. Agora eu posso voltar para a cidade, eu posso habitar com meus pais. Agora eu vou ter comida quente da minha mãe, me entregando aquela comidinha quente. Tudo, né? Outro deve ter falado, agora eu posso trabalhar e sustentar a minha família. Agora eu vou voltar para casa, minha esposa e meu filho. Eu vou trabalhar e vou sustentar os meus filhos, né? Algum talvez tenha dito, eu agora não preciso mais mendigar. Não preciso mais esperar por um bocado, por uma esmola de alguém. Agora eu mesmo posso cogitar, posso buscar, receber, trabalhar pelo meu alimento, comprar as minhas coisas, viver uma vida, viver no meio das pessoas, viver social. Vamos aí, vamos para a cidade, vamos surpreender todo mundo na cidade. Mas eis que se levanta um deles e fala, não, eu não vou voltar. Como assim? Não vou voltar. Eu já vi uma cena dessas quase que em vida real, tá, gente? Eu vou voltar, eu vou buscar Jesus. Né? Deixa eu ver aqui para eu não me perder na palavra, né? Eu não vou para minha casa, eu vou voltar para Jesus. Ele tem muito para mim, pois em tão pouco tempo fez algo que ninguém poderia fazer por mim, que ninguém fez, porque não tinha como fazer, e ele fez. E quer saber? Eu quero mais dele. Eu sei que todos vocês que estão aqui, todos sem exceção, já receberam um milagre de Jesus. Já? Eu já recebi milagre de Jesus. A pendência que eu falo, que eu preciso, que eu espero por um grande milagre, nessa área eu já recebi cada milagre de Jesus que são maravilhosos. Amém? E Ele tem muito mais para nós. Naquilo que Ele nos deu, que Ele nos sustentou até hoje, eu não sei qual que é a área da sua vida. Alguns aqui eu não sei qual que é a área da sua vida que você necessita. Deus não tem só o que você quer. Deus ele tem muito mais para te dar. E além disso, Ele tem uma grande surpresa para você que eu vou deixar para falar aqui no finalzinho. Eu sei que tem pessoas aqui que já sabem o que é. Mas eu vou falar no finalzinho, né? Deixa eu ver aqui onde eu estava aqui. Eu quero muito mais dele. Ele tem muito mais para mim, né? Porque aquele leproso viu que ele poderia, que Jesus fez algo estarrecedor por ele. Amém? Glória a Deus. Então eu citei aqui de pessoas que foram para a igreja como aqueles leprosos, receberam seus milagres,
e foram embora. Acabou. Não procuraram mais o abençoador, queriam só a bênção. Não chegaram ali querendo só a bênção, queriam tudo. Mas quando receberam a bênção, quando sentaram, quando descansaram, que não precisaram mais bater cabeça, mais batalhar, que se sentiram numa posição confortável, apenas aumentaram o seu conforto, sabe? Tipo assim, tinha uma cadeira velha em casa que não dava para sentar direito. Aí ia para a igreja porque lá o estofado era melhor e lá recebeu uma palavra maravilhosa. Mas aí Deus abençoou, comprou um sofá, a partir daí ficou assistindo do sofá. Era bem mais fácil, né? Eu estou fazendo aqui uma comparação, tá? Não estou falando aqui de ninguém aqui presente, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Arnaldo disse, eu irei receber o meu milagre em nome de Jesus. Eu creio nesse milagre. Eu creio e eu oro por esse milagre todas as noites. E Deus vai te dar esse milagre. E aquele milagre que você que está aqui, está necessitando, só creia. Mas obedeça à ordem, aquilo que vão te mandar fazer. Seja obediente ao seu sacerdote, né? Porque imagina hoje, vou falar aqui da minha igreja, né? O cara olha da minha igreja, que é a igreja que eu convivo, que eu sei como que vive. Não que eu queira desfazer da sua, mas porque é a igreja que eu estou lá dentro, eu sei como funciona. Imagina o cara chegar, eu vou no meu líder de célula, faz uma oração por mim. O líder de célula faz aquela oração. Aí ele fala assim, essa oração não foi boa. Eu vou falar com o meu pastor da ramificação, que eu tenho acesso ao meu pastor. Vai lá, fala com o pastor faz a oração, ele fica desanimado e fala, não, eu tenho acesso ao apóstolo Fábio, eu sei onde ele está, vou fazer com o presidente da igreja, com o apóstolo, que ele faz uma oração mais forte. Aí vai lá, quando ele chega no apóstolo Fábio, faz a oração, do lado do apóstolo Fábio está o René Terra Nova. Ele fala, eu vou na fonte, eu vou no René Terra Nova. Aí vai para o René Terra Nova. Aí ele olha para o lado, está o rapaz lá do braço, que é todo de ferro, como é o nome dele, o líder do René Terra Nova? Esqueci o nome, John Kelly, acho que é John Kelly, uma coisa assim. Aí já vou direto com o John, que ele é o líder do Reino Terra Nova, ele é superior a todos eles. Mas aí ele olha e fala, não, eu vou direto para Jesus, que é mais fácil. E aí corre e vai pedir oração para Jesus. Jesus, estou precisando disso. E aí Jesus fala para ele assim, ó, vai ter com o sacerdote. Você já pensou? Né? Então, se Jesus manda ter com o sacerdote, né, é porque ele levantou o sacerdote sobre a sua vida. E ele disse aqui, vão ter com o sacerdote. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Muitos, como aqueles leprosos, permanecem muito como aquele leproso, né, que agora estava curado, aquele estrangeiro, permanece em Jesus, ou seja, na igreja, buscando a Jesus, louvando, exaltando, demonstrando sua total confiança e agradecimento a Jesus pelos seus milagres, porque muitos que receberam milagres estão ali. Nós que já fizemos ciclo de consolidação, nós vemos o tamanho dos testemunhos, são testemunhos maravilhosos de cura, de conquistas, de libertação, de tudo que você imaginar na sua vida, porque o Jesus que fez o milagre naquele tempo, junto com aqueles leprosos e tantos outros milagres, que a Bíblia diz que se fosse escrever em livro todos os milagres de Jesus, não caberia no mundo os livros. Está no finalzinho do livro de João. Os livros não caberiam no mundo, né? É o mesmo Jesus que opera o milagre hoje. Amém? Então muitos continuam ali. Olhem bem o que Jesus falou para o rapaz agora curado, né? E voltou para louvá-lo, para adorá-lo. Jesus fala para ele assim, né? Versículo 17. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Então, nós vemos assim que ali, provavelmente, uma angústia no coração de Jesus. Não foram purificados os 10? Gente, cadê os 9 que não voltaram? Só esse estrangeiro voltou, né? E assim, se nós formos ver, foi 10 curados. Só um voltou, são 10% que voltou. De 100, teria voltado 10, de 1000 teria voltado 100. Então são muitos poucos o que voltaram e permaneceram em Jesus. A Bíblia não diz qual foi o tempo que eles levaram para ir até serem curados e o tempo que eles voltaram, né? Mas o que eu quero dizer é que é muito grande o número de desistência. Ali naquele momento, na presença de Jesus, tendo o contato direto com Jesus, foi 90% que desistiu, que não permaneceram. Amém? Mas 10%, né, receberam o milagre e permaneceram em Jesus. E permaneceram em Jesus. Amém? Mas sim, o reino... Perdão, gente. Deixa eu reformular aqui.
né? E permaneceram em Jesus. E esses somos eu e você, que firme na presença de Deus, independente das lutas, como aquele rapaz, agora curado, não buscamos mais o tão necessitado milagre, porque já recebemos o tão necessitado milagre que nós queríamos, mas buscamos sim o reino de Deus e a sua justiça, que é Jesus, para assim também ouvimos dele a frase que o estrangeiro, aquele único estrangeiro ouviu e os outros não ouviram, porque não voltaram para Jesus. Receberam a sua cura, confiaram que agora estavam bem, poderiam viver a sua vida normal e foram embora. Mas aquele estrangeiro, no versículo 19, Jesus disse a ele: então lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Se nós voltarmos para Jesus, Ele não vai nos segurar. Ele vai nos dar liberdade se nós permanecermos em Jesus. Ele disse, levanta-te e vai. Vá, pode ir. Porque você voltou, você me reconheceu como autoridade, você me reconheceu como Deus, como aquele que te curou e voltou. O seu coração está em mim, então vá. A tua fé te salvou, a tua fé te deu a tão sonhada salvação. E eu creio que eu e você fazemos parte desses 10%, e não só você que está com o nome aqui, aparecendo aqui, mas você que está nessa live, assim como a minha família que está aqui junto comigo. Fazemos parte desses 10% que vamos ouvir de Jesus. A tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus.